Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar sobre o livro Um Homem Chamado Ovo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que são lançados aqui todas as terças-feiras e todas as sextas-feiras às 19h30. Hoje eu estou aqui para falar sobre um dos favoritos do mês de janeiro, que foi o livro Um Homem Chamado Ovo. Foi um livro aí 5 estrelas, favoritado, que eu li. Foi a leitura mensal do Clube Comunidade de Leitura Única, Brilhante e Especial, o Clube, do canal da Lívia Berce. O link vai estar aqui embaixo, aparecendo o vídeo de apresentação do clube. Quem quiser entrar, foi uma discussão muito boa, recomendo bastante. A gente falou bastante temas sobre o livro, foi assim bem divertido, levantou muitas teses, muitas opiniões sobre o que as pessoas acharam sobre o final do livro. Esse vídeo contém alguns spoilers, sim, ele vai conter spoilers, até porque ele tem que ter os spoilers para mim falar sobre a minha opinião sobre os certos acontecimentos do livro. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, Um Homem Chamado Ovo vai narrar a história ali de vida, um recorte da história de vida de um homem chamado Ovo. Ovo é um idoso bem rabugento, ranzinza e que não se dá muito bem com seus vizinhos e que há um tempo atrás ele acabou perdendo aí a sua esposa. Essa perca da esposa deixa ele sem uma razão de vida. Ele perde a sua razão de viver, ele não quer mais viver, e esse livro ele se inicia, ali com o propósito do Ovo sendo em ser tirar a sua própria vida. E aí os acontecimentos do livro farão com que até o final do livro ele encontre um novo motivo de vida e desista de acabar com a sua vida, desista de realizar isso e viva por mais alguns anos felizes e com novos motivos para viver, com novas alegrias para desfrutar. Sobre a escrita do autor, a escrita é muito boa. Desde o início foi um livro assim que ele mescla muito o divertido com o tenso, com o triste. A gente tem a parte divertida, que é a relação, muito ali da relação entre o Ovo e os seus vizinhos, como ele é um recorte social da época em que ele veio, né? Então toda a personalidade dele, o modo que ele fala, as coisas que ele fala são muito característicos. E as piadas que ele realiza, por mais que muitas vezes algumas partes do livro estejam indicando que ele é um vizinho assim indesejável, que ele acaba pegando no pé de todo mundo, a gente tem esses momentos, eles se tornam divertidos de serem lidos. A relação dos vizinhos com o Ovo. E esses vizinhos, ao decorrer da história, eles vão se tornando amigos do Ovo. Vai ficando próximos ali, alguns acontecimentos levam a que eles se aproximem. O Ovo também ele adota um gato. Lá eu acho que mais ou menos uns 50% do livro, 40%. E esse gato também adiciona essa parte engraçada da história, essa parte mais... Acredito que sempre um animal de estimação vem a calhar, vem a adicionar positivamente nos livros. E eu acho que adicionou, assim, tanto nesse lado engraçado da gente ver a relação do Ovo com o bicho, da gente ver o Ovo começando a se importar com o gatinho, e toda essa parte. E também entra a própria personalidade dos vizinhos. Os vizinhos, eles, assim, por mais que eles não sejam 100% agradáveis, porque eles são sim um pouco invasivos, assim, digamos assim, mas eles têm a personalidade deles e foi uma personagem muito legal, muito bem desenvolvida nesse livro. Este livro ele desenvolve muito bem os personagens e também o clímax dele, que eu vou falar logo em seguida, também foi muito bem desenvolvido. Então essas questões de escrita do autor, acredito que assim, atingiu um bom patamar, contanto que foi um livro 5 estrelas favorito. Para um livro ser favorito, não tem como a escrita dele ser uma escrita ruim.
já que a escrita é o que mais adiciona a toda a experiência do livro. E foi o livro de estreia do autor, o que me choca muito, porque assim, foi um livro muito bem escrito, a temática ela foi muito bem trabalhada, toda essa temática que eu falei no início do vídeo sobre o que o Ove queria fazer, foi muito bem trabalhada ali com certo equilíbrio, sem banalizar demais, mostrando o que realmente estava acontecendo. E aí, onde entra nessa parte dramática do livro, onde o Ove, por causa do falecimento da sua esposa, que foi assim o motivo de vida dele durante anos, ele acaba, digamos, entrando em depressão, perdendo o seu motivo de vida, e o que o leva a querer sair, né, dessa vivência, a querer acabar com isso, com a perspectiva de encontrar a sua esposa num pós-vida e eles poderem se reencontrar, enfim, porque ele não aguentava mais viver essa separação provocada pela morte da esposa. E aí o livro ele vai sendo mediado entre momentos do presente e momentos do passado, que narram a história do Ove, a história do primeiro emprego, a relação com alguns familiares, a relação de amizade que ele tinha também com um vizinho, que vai ser explorada aqui tanto nessa parte dramática e adiciona bastante a personalidade do Ove. Essa relação que ele tem com um dos vizinhos dele, que eles se tornam muito amigos, as esposas também se tornam muito amigas, e aí acaba que eles sempre têm alguma briga ou outra, o que desencadeia a uma separação maior entre as amizades, muito disso provocado pela personalidade do Ove, que por mais que seja uma pessoa, digamos que legal, é engraçado, a gente lê, a gente se diverte, a gente... ao decorrer do livro, a gente tem cada vez mais o Ove com a gente gosta mais cada vez do Ove até chegar ao final do livro, mas temos que admitir que a personalidade dele que causa muito dessas coisas, ele é muito exagerado, ele pende para certas coisas, acredito que até por causa da idade, um recorte ali de vivência de tudo que ele viveu e das pessoas que viveram naquela mesma época que ele nasceu, em que ele passou a sua juventude e o que formou ele dessa forma. E, como eu disse, essa dinâmica de presente e passado, ela é muito bem feita, muito bem escrita, essas memórias são muito, muito boas, assim, são muito bem escritas. Toda a relação do Ove com a esposa, do Ove com os amigos, do Ove com o trabalho, do Ove com a família, é muito bem feita, muito bem escrita, com assim, uma responsabilidade muito grande do autor. Toda a história, a carga dramática, ela não perde em nenhum momento o poder que tem por causa de algumas partes ali engraçadas, por causa do presente. O passado ele sempre vai estar forte ali e é o grande desencadeador de tudo que está acontecendo nesse livro. Como eu disse, se aproximando do final do livro, o Ove vai recuperar o seu motivo de viver. E eu acredito que essa parte foi assim, um clímax muito bom. Todo ali o encontro entre o Ove e o seu motivo para a vida, toda essa parte final do livro é muito bonito, é muito emocionante. A conexão que ele tem com os filhos da vizinha, eles se tornam ali, ele encontra uma nova família para ele, digamos, ele tem ali as netas dele de consideração, né, que se tornam netas dele, e aí ele vai querer presentear essas netas, tem toda uma relação muito bonita que é construída nesse final, muito legal de ler também e ver que ao decorrer do livro a gente vai se apegando ao personagem e no final a gente vê que deu tudo certo, que ele reencontrou seu motivo de vida e está feliz novamente. E aí ele sofre um acidente no final, que nesse momento eu fiquei assim, só pensando, meu Deus, o autor passou o livro inteirinho predestinando a morte do personagem e a gente apreensivo. E agora em que o personagem ele não quer morrer, que ele quer viver, que ele reencontrou a felicidade da vida, vai e ele sofre um acidente com os bandidos, ele é atacado e ele tem um infarto, salvo engano, e isso vai levar ele ao hospital e aquele desespero do clímax, né, finalzinho ali do livro, no último capítulo, se não me engano, então dá um desespero, assim, é uma leitura bem frenética nesse final, porque
A gente quer saber o que está acontecendo com o Ove, mas dá tudo certo. O Ove ele sai do hospital, ele sai bem, mas é claro com problemas cardíacos. E aí a gente chega ao epílogo do livro, onde eu achei assim algumas frases muito boas, algumas partes em específico muito boas, que é, por exemplo, quando é narrado que a vizinha, né, a personagem, ela olha para a casa do Ove, já são 9 horas da manhã e a neve ainda está à frente da porta. Então ali ela já vai até a casa dele, e aí no epílogo é quando é narrado essa morte do Ove, né? E aí nós temos duas vertentes. Uma de que o Ove teria tirado a sua vida depois de um tempo ali, ter realmente cansado, acharam que deveria chegar ao fim, ou que ele realmente morreu de um infarto, digamos, foi uma morte pela doença dele, uma morte natural, em vez de uma morte causada. E aí tem todo esse momento, é bem triste, porque o livro ele constrói toda ali a história do Ove, ele faz muito apegar tanto com o Ove quanto com os vizinhos, os personagens que vão entrando ali, a mulher dele também, porque todas essas relações são muito bem feitas, muito bem detalhadas. Então, toda essa construção de ambiente, toda essa construção de história é muito bem estruturada para que a gente chegue ao epílogo e a gente realmente se emocione com o final, a gente fique apreensivo e a gente se importe com o personagem. O Ove, o que me surpreendeu bastante, assim, eu não esperava, ele deixa uma herança muito, muito grande, né? E até surpreende a personagem e que recebe essa herança. Mas, assim, no geral, eu não tenho certeza sobre essas duas ramificações que a história pode tomar de acordo com a leitura do leitor, porque pode-se deduzir que ele fez o que ele estava pretendendo fazer desde o início do livro, que ele deixa uma carta falando com a personagem, etc., falando da herança também. Pode-se decidir que é uma morte natural, causada pela doença do coração que ele tinha. Mas, assim, eu não sei muito bem o que seguir, na discussão também ficou bem dividido o pessoal. E é uma questão de se pensar, vai se discutindo, vai se pensando. Aí tem hora que eu estou mais para um lado, tem hora que eu estou mais para o outro, pensando em qual das duas eu acredito que tenha acontecido no final do livro. Mas essa dúvida adiciona muito à experiência após a leitura. Como eu sempre falo nesses livros, nesses vídeos de resenha, um livro ele tem a sua experiência durante, ele tem a sua experiência após e às vezes tem a experiência até antes. Então antes você tem a expectativa, você tem um planejamento para ler aquele livro, aí você lê o livro, toda a história ali, e o depois é o que mais vai definir, que é o quanto esse livro ele permanece em você, ele permanece na sua mente, ele permanece sendo discutido e amado por você. Então isso para mim é o que define assim os melhores livros que eu leio. Eles sempre têm posições muito fortes nesses 3 parâmetros de ordem de leitura. Então, todos esses fatores, a ótima escrita do autor, os personagens muito bons, ótimo desenvolvimento de personagem, ambientação também muito incrível, toda a construção ali dos personagens, dos coadjuvantes, dos secundários, são muito bem feitas, muito bem construídas, e fiquei muito feliz de realizar essa leitura. Por mais que tenha carga dramática, a carga engraçada também ajuda bastante nessa experiência do livro. E acredito que no final de tudo, o sentimento que fica é uma certa realização, é uma certa felicidade, que o Ove ele reencontrou a felicidade e no final ele também, né, digamos, vai reencontrar ali aquelas pessoas, a mulher dele, as pessoas que ele queria reencontrar, talvez ali num pós-vida como ele acreditava. Então foi um livro 5 estrelas favorito, lido em janeiro. E é isso, essas são as minhas opiniões sobre Um Homem Chamado Ove. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Já peço aí para ativar o sininho. Semana que vem, na terça-feira, acredito eu que vai sair vídeo resenhando mais uma resenha, dessa vez sobre Os Heróis do Olimpo e O Filho de Netuno, 2 livros do Rick Riordan. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Recomendo muito a leitura de Um Homem Chamado Ove. Eu ainda não tenho o livro físico, mas eu pretendo comprá-lo. Até aí o final do ano já pretendo tê-lo na estante.
e foi uma leitura muito agradável. Obrigado também aí ao Clube de Leitura por essa escolha maravilhosa no mês de janeiro. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.